Opa, vamos lá de novo. Zuckerberg, me ajuda. Agora vai, hein? Boa noite a todos. Quem é uma live de segunda-feira? Instagram já mandando aqui o convite para todo mundo. O negócio aqui tá enrolado. E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Eu tô só brigando aqui que eu tô mandando o convite também pro Tripulantes, que é a outra Ah, página, e não não sei tá por indo? quê. Não tá chegando o convite de mim para mim mesmo, se é que você me entende. Ah, o Instagram Mas às é vezes dá uma a zoada. pronta dessas, a pronta dessas. É, Bom, mas se não acontecer, eu vou tocar assim mesmo. Vamos lá, né? Vamos tocar assim mesmo. tá jóia. Pessoal, antes de mais nada, boa noite a todos. Deixa eu fazer a apresentação da nossa convidada de hoje. Carolina Bilato, natural de Limeira, iniciou no triatlo por incentivo do irmão, que inclusive presenteou com a primeira bicicleta. Ixi, travou. Não acredito. Tá travado? Tá me vendo? Tô Todo mundo vendo, me ouve? normal. Com incentivo do irmão, que deu a primeira bike para ela. Hoje a Carol é coach, educadora física, né? Triatleta profissional, que inclusive já levou aí o primeiro lugar no amador do Ironman Brasil 2019. No mesmo ano também esteve em Kona, uma passagem aí pelo triatlo que foi meteórica, chamou a atenção de muita gente, que acabou levando ela para o ciclismo profissional, onde já representou a seleção brasileira e agora em 2025 o terceiro lugar no brasileiro de contrarrelógio. Hoje está na equipe de São José dos Campos de ciclismo. Carol Bilato, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o convite de estar a bordo do Tripulantes. Ô, Adriana, eu que agradeço e adorei esse resumo, hein? Gostou? A Nossa, gente estuda muito sobre os convidados aqui. A gente tem muito respeito por cada um de vocês aqui. E aí, deu certo agora. A gente tem viu? muito respeito aí por cada um dos atletas que a gente chama para fazer parte. E eu sempre falo que todos que são convidados aqui para o Tripulantes têm uma característica muito parecida. São super gente boa, são atletas que apresentam uma performance gigantesca aí. Mas além de tudo, uma coisa que eu sempre falo é que já estão há muito tempo no esporte e se dedicando ao esporte. Acho que isso é muito importante, porque quanto mais tempo, mais história tem para contar, não é mesmo? Com certeza. O esporte faz parte da minha vida, né? Então, não existe Carol Bilato sem esporte, sem alto rendimento, sem meus alunos também. Hoje eu vivo isso e espero poder contribuir aí com o meu conhecimento, com a minha trajetória com vocês. Legal. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos A lá. Carol, ela se tornou educadora física por conta do triatlo ou ela se tornou triatleta por conta também da educação, de ser educadora física? Sim, na verdade, eu sempre quis fazer educação física, mas porque eu era muito ligada aos jogos coletivos e a professora de sala de aula de escola. Então, eu sempre amei jogar futebol, handebol, basquete, fazia ginástica olímpica, mas eu gostava da parte da educação. Eu queria ser professora de educação física na escola. Por isso que eu nunca pensei em fazer outra faculdade. Sempre quis fazer educação física, mas para trabalhar na área de licenciatura. Mas na faculdade, eu, nas matérias de fisiologia, treinamento, eu comecei a gostar, eu comecei a também treinar mais lá na faculdade para fazer parte dos projetos. Daí comecei a gostar e quando eu voltei para Limeira, eu fiz faculdade na Unesp em Bauru. Comecei a me identificar com isso e aí quando eu voltei para Limeira, eu me matriculei aí nas matérias de natação, de atletismo. Eu fiquei muito empenhada, participei dos projetos dentro da faculdade.
eu ganhei uma bolsa da faculdade para fazer uma iniciação científica dentro do treinamento. Então, eu fui me identificando com a área. E quando eu voltei para Limeira, eu me matriculei num clube aqui e comecei a nadar. Aí eu comecei a fazer corrida de rua aqui em Limeira. Aí meu irmão já fazia triatlon, aí que ele me chamou para o triatlon, mas até então foi assim, depois da faculdade. Entendi. E eu não comecei a trabalhar na área, eu só comecei a treinar. Já fui logo para a prefeitura e para o estado, comecei a dar aula na escola mesmo. Aí meus amigos abriram um estúdio de personal, me chamaram para montar um grupo de corrida, e aí eu exonerei meu cargo de estado, de prefeitura, e fiquei só na área do fitness, na área de treinamento, e estou até hoje. Me Poxa, encontrei. que legal. É, foi sem querer, então, que na semana aí do educador físico, a gente Exato, está falando com uma educadora que teve aí os dois lados da moeda, né? Tanto os na dois lados. licenciatura como o É. bacharelado aí, né? Muito E legal. a minha mãe é funcionária pública, né? Hoje é aposentada já. Então, eu sempre tive ela assim como um exemplo de funcionária, trabalhava na escola. Tanto é que eu estudei para passar no concurso numa classificação boa, porque eu queria dar aula onde minha mãe trabalhava. E eu consegui. Eu dei aula na Legal. mesma escola. Eu ia para minha mãe junto para a escola para trabalhar. Então, esse sempre foi um caminho que eu sempre quis seguir. Mas aí no meio do caminho eu me identifiquei muito com a corrida de rua, com a natação, com o treinamento, e aí o caminho mudou e eu comecei a ter muito prazer com isso. E aí tive apoio também da minha família para seguir a área. E uma coisa foi puxando a outra, porque eu comecei a dar aula de corrida, comecei a ganhar umas provinhas de corrida, e aí o pessoal queria treinar comigo na academia. Só que aí eu não tinha horário porque eu dava aula na escola. E eu tive que fazer essa escolha, né? Falei, vou arriscar. Exonerei cargo. Quando eu exonerei meu cargo do Estado, eu nem falei para os meus pais, eu lembro, eu morava com eles ainda. Eu só fui lá e exonerei meu cargo. Minha mãe falou, filha, não acredito, assim, meio de surpresa. Mas aí todo mundo me apoiou e eu enchi minha agenda e continuei treinando e fui evoluindo aí na área. Foi bem no paralelo, sabe? A minha carreira de atleta com a minha carreira de personal. Legal, legal. Eu vou entrar depois no como você faz para dividir esse dia a dia, mas antes eu tenho mais uma curiosidade que eu não vi você comentar nos outros podcasts que você teve, que é com relação à cidade de Limeira. Eu não conheço a cidade, mas eu ouço falar e nos grupos que eu faço parte eu percebo que tem muito atleta, não só triatleta, mas ciclista, corredor. Me parece ser uma cidade bem avançada nesse quesito de esportes, né? É isso mesmo ou é só impressão? Não, Limeira é bem rica assim de atletas. A gente tem, nossa, atletas bem renomados aqui. Vou falar primeiro assim da natação. Aqui em Limeira a gente tem, eu acho que mais de 7 piscinas semiolímpicas, né? Então o projeto de natação é muito forte aqui. A gente tem o vereador Guilherme Guido também, que conseguiu ser eleito esse ano, então ele tem fomentado muito o esporte. O Guilherme Guido, que foi atleta olímpico no nado costas, né? Então ele é da nossa cidade. A natação, então, vem muito forte. O ciclismo também, a gente tem o meu noivo, que é o Brau, que comandou a equipe de ciclismo profissional, acho que até 2014, que ganhou Copa América, todas as clássicas de ciclismo, seleção brasileira também, que veio daqui de Limeira. E a corrida também, a gente tem assim um nome bem forte aqui de Limeira, que é o Bira, que também foi atleta guia em Olimpíadas, né? Então a gente tem essas referências que da natação, do ciclismo e da corrida que puxaram muitos atletas e que até hoje fomentam o esporte. São atletas também, e eu falo por mim, porque eu vim de referência, eu sempre tive eles também como referência, né? Então, Limeira é sim bem rica em atletas. A gente tem aqui a Limeira Piracicaba, uma avenida, a rodovia mesmo, né? A gente sai Sim. ali
se pegar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã num sábado, você Muita parece gente largada de treinando. corrida. Muita Tanto gente de treinando. gente correndo quanto de gente pedalando. Então tem grupos muito bons aqui, até eu deixo, né, caso alguém que for da cidade não tem grupo para treinar, ainda não se encaixou, fala comigo que eu direciono. A gente tem grupos intermediários até avançados para treinar as três modalidades. E Poxa, a que gente legal. tem, pensando no triatlo, academia que eu trabalho, né, que é a Academia do Brau, todos os triatletas treinam lá. Tem bastante gente que está iniciando, que vai lá para nadar, para pedalar, para correr. Então, a cidade é bem rica, assim, não só de coaches, mas de atletas. Não, que E a legal gente é que tudo amigo. eu estou percebendo que Boituva, que é um pouco mais jovem, acredito eu, que Limeira, né? A gente Uhum, está começando nesse processo agora e é legal a gente ter como referência as cidades que estão dando certo e a gente tentar seguir esses passos aqui também, entendeu? sim. Deixa eu te fazer outra pergunta. Quanto demorou para você perceber que você levava jeito para o triatlo? Foi muito rápido, não foi? Foi rápido. Na verdade, eu comecei no triatlon. A minha primeira prova foi no final de 2016. Aí Copinha eu fiz interior. Copa Interior, fiz todas as Copas. Na verdade, eu comecei no Aquathlon, porque eu ainda não tinha bicicleta. Aí depois eu já fui pro sprint, fiz um ano inteirinho de sprint. Depois eu fiz um ano de olímpico com o Troféu Brasil. Eu fiz algumas etapas do Troféu Brasil, porque eu queria nadar no mar. Minha ideia, eu falei, não, eu só vou ser triatleta quando eu nadar no mar. Eu tinha isso na cabeça. E aí eu me inscrevi para a prova em 2018 do Rio, o meio Ironman do Rio, junto com o meio Ironman aqui da AFA, em Pirassununga. Então, foram 2 anos, 2016, 2017, 2018 eu fiz meu primeiro meio. E aí eu vim num ciclo muito bom em 2018. E aí eu falei, não, vou fazer o Ironman. Aí, então foram 3 anos, assim, até eu fazer o Ironman. Assim, eu tenho muito claro na minha memória, porque se a gente volta, eu também comecei na Copinha em 2016 e tinha bem menos participantes do que tem hoje, né? Então, muitas daquelas pessoas eu tenho contato até hoje, muitos infelizmente não estão treinando não treinam mais, né? Mas os poucos que ainda treinam, todos eles estão colhendo alguma coisa assim boa no esporte. Você, a Juliana, o Rodrigo Bacilli, que já passou aqui pelo canal também, enfim, entre outros nomes, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte: você tem noção vamos dizer, como que eu posso dizer, do papel que você teve quando começou isso lá em 2016? Porque, assim, basicamente eram poucas meninas naquela época, eram poucos atletas, e meninas era menos ainda, né? Como cresceu aí esse movimento das mulheres no triatlo e pode ter certeza que você deve ter tido um papel muito importante nisso. Ah, com certeza. Nossa, eu lembro que quando eu comecei, e que nem citando a Ju, né? A Ju sempre foi referência para mim, porque a Ju já fazia Ironman e assim, mais próximo que eu conhecia era só a Ju, Uhum. né? E acho que aqui em Limeira mesmo não tinha nenhuma mulher que já tinha feito um Ironman, só o meio Ironman. Então aí eu fui me aproximando da Ju, do Fábio, e eu falei, não. E ela foi me dando todas as dicas, me orientando o que eu fazia, né? Como que ia ser esse processo. E antes era assim, era a Ju e a gente, sei lá, acho que tinha umas 10 meninas que competiam. Aí quando a gente corria o Tri-Rex mesmo, que era a prova longa, acho que tinha no máximo 5 meninas, né? E Eu aí, lembro por de uma exemplo, outra. eu tinha a referência da Ju. Pô, se a Ju pode, se a Ju faz, eu também faço. E aí, quantas meninas hoje, se você largar uma prova, tem 30, 40 meninas. Então, com certeza, eu tenho algumas outras amigas que também começaram porque falaram, não, a Carol faz, vai dar certo. Um exemplo disso são minhas alunas, né? Eu tenho alunas que começaram a treinar comigo em 2017 e esse ano vão fazer o Ironman. Ah, que legal. Entendeu? Então foram tudo espelho.
é tudo um reflexo do que eu consegui construir, né? Então, isso é um legado que eu já tenho bem sólido, sabe? Isso me motiva a sempre treinar, estar nas provas, levar meus alunos, não parar de fazer triatlo. Então, é isso, é muito gratificante eu saber que eu também tenho esse papel, sabe? De levar mais mulheres para o esporte, mulheres fortes que também performam. Isso é Sim. importante. Bacana. Eu lembro também da. Agora que você falou, eu lembrei da. Acho que é Kátia o nome dela, que hoje ela é árbitra de triatlo. Acho que é Kátia o nome dela. A Kátia, É sim, ela Kátia, é. né? É. Aham, a Kátia, é Hoje ela é verdade. árbitra, eu Ela vejo é ela sempre árbitra. nas provas, isso. Sim. Então, você vê, tá todo mundo dentro do esporte, né? Igual você falou, se não virou coach, virou árbitro, tá Sim. organizando prova. O pessoal gostou mesmo e É, foi em virou frente. estilo de vida. Sim, sim. Eu queria te perguntar, do começo para hoje, porque assim, eu tenho como o cara que quer, tanto o homem e a mulher que quer ser triatleta, ele acaba criando procedimentos, ele gosta de processos, ele gosta de seguir uma metodologia para poder encaixar tudo no dia. Você consegue mensurar assim como o que mudou na sua rotina desde que você começou aos dias de hoje, no sentido de nutrição, fisioterapia, horas de sono e até horas de treino por semana? Você consegue mensurar como foi essa evolução? Se evoluiu, mudou ou se não? Você conseguiu estabelecer ali um negócio que encaixou e aí você foi só seguindo. Hoje eu tenho a minha agenda, uma rotina bem estruturada. É porque eu penso que o triatlo ele exige muita disciplina, muita. E se eu não tiver um planejamento, eu não consigo ter essa disciplina. Então eu tenho o horário certo para tudo. Meu horário para dormir, eu acho que eu começo assim, meu horário para dormir. 9h30, assim, no máximo eu já tô na cama. Mas porque eu acordo todo dia às 5. Uhum. Mas assim, eu acordo às 5 para trabalhar, não para treinar, né? Então, aí eu trabalho das 5 até. É que depende do dia, mas eu tenho uma agenda até 1 da tarde. Aí depois eu tenho um horário para treino, da 1 até as 3. Aí eu volto para academia, das 4 às 7. E aí eu volto para casa, janto e aí durmo de novo, né? Então é assim. Aí de terça, quinta, sábado e domingo, eu e o Brau, né, que a gente treina junto, a gente dá aula só até as 9 para 10 horas sair pedalar. Então a gente não coloca nada nesse 10 horário, horas. porque não é só o treino, né? É um trabalho nosso também. Então a minha agenda tá fechada. Então o meu parceiro de treino, ele tem o mesmo horário que o meu. Então isso já favorece muito. Os meus treinos de natação, eu treino segunda, quarta e sexta, 11h30, lá onde eu trabalho. Então, fica a logística para mim favorece. Então, eu dou aula até às 11, dá tempo de eu comer alguma coisa e descer para a piscina. E aí, o que que eu faço? Almotreino. Daí, o que que eu faço? Aí, hoje, por exemplo, eu nadei, aí eu já corri direto. Eu já fui correr depois da natação. Daí, depois, eu vim almoçar, mas daí eu vou almoçar lá para umas 2h30, né? Aí 4 horas eu volto para academia para trabalhar. Então é assim, tudo. Amanhã eu sei exatamente a minha grade de horário. É muito, muito planejada para que realmente eu não tenha como sabotar, sabe? Eu não saboto. Vamos dizer que assim, eu não tô afim de treinar natação. Aí a galera tá chegando na academia, o meu lanche já tá lá pronto, tipo, não tem por que eu não nadar. Então eu consegui. Mas isso foi desde, acho que já faz uns 5 anos que a minha rotina é bem regrada, assim. Então, eu Facilitou, consigo, né? facilitou. É muito difícil não rolar um treino, sabe? Porque eu encaixei o meu trabalho, que são as minhas aulas de personal, aí as janelas que eu tenho com os meus treinos. E aí a minha alimentação também. Eu gosto de sentar, eu prefiro almoçar 2h30, 3 horas da tarde, mas sentar, comer com calma,
do que, tipo, comer uma marmita correndo, sabe? Mas porque eu consegui fazer essa logística. Mas é uma coisa que me ajuda muito. Eu vejo que isso é uma coisa assim que acompanha muito a galera que é triatleta e principalmente que faz muita coisa, tem muita coisa na agenda. É uma fórmula que o pessoal encontra para poder dar conta de fazer tudo e na maioria das vezes dá conta de tudo, inclusive de estar aqui no Tripulantes numa segunda-feira às 19h30, né? Sim, não dá, dá. É só a gente planejar. Eu falo que assim, a gente tem que ter bastante calma, discernimento para a gente planejar nosso dia, nossa semana, que a gente encaixa. E eu falo assim, quanto mais tempo ocioso você tem, menos você faz. É isso Porque mesmo. eu consigo encaixar na minha rotina. Se alguém pedir um favor para mim, eu falo assim, eu consigo, eu dou um jeito, entendeu? Porque eu faço andar. Mas isso é porque a disciplina do esporte me permitiu fazer esses planejamentos, sabe? Então, dá certo. Mas quando alguém falar, eu quero começar a fazer triatlon e tal. Então, a primeira coisa é se organizar, organizar a sua rotina, para você também não dar uma pirada, porque senão você vai querer treinar, aí você vai deixar de comer, ou você vai deixar de ver sua família, tal, e aí você começa a ficar muito bitolado. Então, é só questão de planejamento. Legal. Você falou aí da tua alimentação, falou das horas de sono, falou. Agora, das outras duas perguntas que eu tinha feito, é se a fisioterapia também faz parte do seu dia a dia. Eu gosto de comentar isso porque é um assunto que cada vez mais a gente está colocando isso em pauta, até para quem está começando a entender o quanto isso é importante, né, para evitar lesão, e também com relação você, como que é a Carol hoje, como ela consegue fazer em horas de treino por semana. Se é um volume alto, é um volume baixo, porque eu sinceramente eu não sei. Eu vi você falando no podcast que comparado com o ciclo do Ironman, as provas de ciclismo no Brasil, elas tendem a ter uma distância um pouco menor, né? Tanto que não dá para encaixar tipo um treino de para prova de ciclismo para usar no triatlo, porque são completamente diferentes, né? Sim, é. Então vamos lá. A parte da fisioterapia, né? Eu priorizo bastante também o treino de força que eu faço, de musculação. Então, toda segunda e quarta eu também coloco na minha rotina musculação. E uma vez por semana eu faço a massagem desportiva com uma físio. Ou de quinta ou de sexta-feira, que tem duração aí de 1 hora. Aí eu faço um recovery também com gelo, que eu faço em casa, e eu tenho aquela bota de compressão também, que me Sei. ajuda muito. Então, quando a gente pensa em físio, recuperação, a questão muscular aí, eu encaro bastante essas 2 horas minha de musculação, que eu também encaixo alongamento e mobilidade, tá? Que eu vejo também como um recovery. O gelo, a bota de compressão e a massagem desportiva uma vez por semana, que eu também não fico sem. Não tem como, porque a gente treina muito. Então, e as horas de sono, né? Eu acho que você descansar e saber também o dia de fazer um day off, escutar bem seu corpo. Eu também sou daquelas que eu prefiro ficar um dia sem treinar do que me machucar e não render no próximo treino, sabe? Então eu gosto bastante de escutar meu corpo. Eu não me recordo assim, me corrija se eu estiver errado, mas eu não me recordo de histórico de lesão sua. Isso, Não, isso graças é. a essa preocupação tua com tudo isso que você falou, né? Sim, eu acho que por ser educadora física, né? E eu cobro tanto dos meus alunos isso, então eu tenho que ser exemplo, né? E aí o que acontece? A gente que treina, tem alta performance, a gente tolera a dor, né? A gente fica com dor e às vezes não dá muita atenção. Então, eu sei o ponto que, pô, eu sinto uma dorzinha, eu sei que não é muscular, então eu sei que é hora de tirar um pouquinho o pé, sabe? Então, eu não tenho lesão, nunca tive lesão, não tenho nada que me impeça, assim, de fazer uma prova forte ou de manter um ciclo de treino. Até agora eu não tive e estou no caminho que acredito não ter, porque realmente eu me cuido. Eu faço musculação, faço mobilidade, faço físio, faço esse recovery e durmo bem. E a alimentação também, ela tá bem atrelada a isso, né?
Eu tenho minha nutricionista, que é a doutora Angélica, que sempre me acompanhou desde quando eu comecei, em 2018, ela que fica comigo. Então, as equipes de ciclismo também cobram da gente a cada 4 meses, assim, um check-up. Então, eu tenho que mandar todo começo de ano, por ser atleta profissional, eu faço exame de esteira, faço eco, faz tudo, né? Então, eu me cuido bem em relação a isso, porque é meu estilo de vida e eu quero longevidade no esporte. Então, eu não gosto de pular etapa e eu sei também que se um dia eu precisar dar um repouso assim, eu sei que vai ser rápido se eu precisar, porque eu gosto bastante de me cuidar. E isso eu acho que todo mundo que está ouvindo tem que seguir isso, não pular etapas, sabe? Para a gente ter longevidade no esporte, né? Muito legal. Exatamente isso que eu queria que o pessoal ouvisse. E, assim, de uma atleta que hoje compete em nível profissional, alto rendimento, toda a preocupação que se tem com relação a sono, alimentação, fisioterapia, fortalecimento e tudo mais. E por que não a gente que é amador não fazer dessa forma também, fazer da forma certa, né? Para a gente poder também continuar sem problemas maiores no futuro aí, né? Sim. E com relação, Adriano, que você falou do volume de treino, né? Hoje o que eu menos treino é corrida, por conta das provas de ciclismo. Eu tenho corrido assim de 5 a 10 quilômetros por treino, né? Mas treino tudo com baixa intensidade para não ter desgaste muscular, deixar a musculatura mais para o ciclismo mesmo, né? Justo. E a natação, 3 vezes na semana, então eu faço natação um volume de 3 horas. A corrida dá umas 3 horas de corrida também, de 3 a 4 horas no máximo por semana. E o ciclismo dá 2 horas 5, mais 9, umas Mais 12 um. horas por semana. É o que mais tem volume hoje para mim. Umas 12 horas por semana. A corrida você vai só ali mantendo para quando precisar realmente puxar, É, você já tá engatilhado ali, né? E também porque, nossa, eu gosto muito de correr. Eu sinto muita falta, assim. Parece que se tem uma semana que eu não corro, não, eu sinto muita falta. É uma coisa que é a endorfina ali da corrida, o pós da corrida. É, é, é o único esporte dos três que eu me sinto um momento meu. Eu me desligo de tudo, de tudo. Então eu não consigo ficar sem correr. Não consigo. Às vezes eu Então, chego de terça e quinta, eu chego do meu treino de pedal, eu coloco o tênis e saio para correr aqui. Nem levo relógio, só vou correr, sabe? Porque me faz bem, na verdade. Então, só que também é uma coisa que hoje, como atleta profissional de ciclismo, de equipe, quando a gente pensa em confederação, em provas, convocação para seleção, não é que eles são contra, mas eu tenho tem que que dosar, né? priorizar. Tem que dosar. Então eu corro porque eu gosto muito de correr e mas eu também não faço um treino específico de corrida hoje. Eu só saio para correr, Sem compromisso, sem compromisso. do melhor jeito que existe. É, Eu ia te perguntar mesmo, Carol, como é que, se você pode explicar para a gente no ciclismo, como é que, eu de verdade eu não sei, como é que funciona essa questão, como que você vai parar numa equipe, por exemplo, igual você está hoje de São José dos Campos, ou uma equipe de Santos, que você já fez parte, as pessoas vêm até você através de uma performance que você teve, indicação, como é que funciona? Até por curiosidade, e complemento a pergunta se a seleção brasileira também é assim. Mas aí, óbvio, também visualizando já você numa equipe, né? Porque não dá para lá. Seleção, eu acho difícil ela escalar alguém a partir de uma prova de ciclismo individual. Não sei, pode ser que exista. Me diga você se é possível. sim. Bom, com certeza a oportunidade que eu tive de correr profissional no ciclismo foi por causa do triatlon, né? O ciclismo de estrada, ele tem a prova de contrarrelógio, que é a prova que a gente usa a bicicleta de triatlon, né? Então,
Só dando uma resumida. Quando teve a pandemia, as provas de ciclismo voltaram antes que as provas de triatlo. E eu sempre quis correr prova de ciclismo, mas o Brown nunca achou legal eu correr por conta das provas de triatlo, né? Por conta de queda, ou eu tinha outro objetivo, então eu nunca corri prova de ciclismo, até 2019. Aí quando as provas voltaram da pandemia, começou as provas de ciclismo antes que as provas de triatlon. E aí eu corri uma prova de ciclismo em Ubatuba. Foi a Nossa. primeira prova de estrada. E nessa prova eu corri no amador, só que eu andei junto com as meninas da elite, junto com as meninas das equipes profissionais. Na primeira prova. Na primeira prova. E ali naquele momento que o técnico de Santos me viu. Que ele tava Então, lá com as meninas de ele Santos. estava lá no apoio, Hum. inclusive, acho que não foi só o Cláudio lá de Santos, mas o pessoal de Pinda, eles me abasteceram, porque eu estava sozinha, então eu não tinha água, não tinha nada. Mas Uhum. eles me abasteceram também, porque eu estava ali no pelotão junto. E aí, quando acabou a prova, eu lembro que eu fiz acho que quinto lugar até nessa prova. Só que eu não subi no pódio, porque eu não era da categoria elite, eu subi só no amador. Mas enfim, aí ali nessa primeira prova eu fiz amizade ali com as meninas. Daí eu conheci um pouco dos técnicos, que também já tinham. O Brau também sempre foi amigo, porque o Brau é do ciclismo, então o Brau já conhecia todo mundo. E aí quando o Cláudio me convidou, falou com o Brau, falou, Brau, preciso de uma menina para correr. Será que a Carol não quer correr ciclismo e tal? E aí, isso foi, na verdade eu falei 2020, não, foi acho que 21. E aí eu fiquei um ano ainda correndo Master, não fui. Aí eu comecei a correr em Santos, que o Cláudio me chamou, lá da equipe de Santos. Então eu fui convidada e eu comecei a correr em 2023. Eu corri 2023 e 2024 com a equipe de Santos. E também porque o Cláudio precisava de uma menina para correr o contrarrelógio. E eu já tinha bike de contrarrelógio por causa do triatlon. E eu já tinha essa resistência para fazer as provas de estrada, né? Daí eu aceitei, porque daí tinha salário. Era Sim. uma experiência diferente, né? Então eu fui convidada a fazer parte da equipe de Santos. Mas aí a gente tem salário, tem a estrutura da equipe, tudo. Aí esse ano eu mudei de equipe, fui convidada pela equipe de São José. Aí eu mudei por questões de salário mesmo, né? Então eu tive um Sim. convite, foi melhor. Eu achei que era o momento certo também de sair da equipe, de mudar. Na verdade, eu tinha, a minha ideia era voltar a fazer triatlo e não competir mais no ciclismo. Até o final do ano passado eu não ia mais correr, só que aí eu também tive a convocação da seleção para correr o Pan-Americano. E eu falei, ai, acho que tá. Eu ficava meio dividida, sabe? Aí eu Eu fui para seleção. imagino. Aí eu competi o Pan-Americano, foi legal, eu fiz um trabalho muito legal lá junto com a equipe, que também é tudo convocação. Para fazer parte da seleção brasileira, tem uma convocação. Então a confederação, eles vêm pelo ranking também nacional, como que você está nas provas, e o seu perfil de atleta, né? Eu tenho um perfil mais de passista, que eu levo mais, eu fico mais na frente, levo mais as meninas para uma chegada. Eu tenho resistência, então se a prova é dura, eu consigo. Quanto mais dura a prova, eu vou melhor. E o trabalho de equipe também, né? Eu sei, se eles me derem uma função, eu vou com ela até o fim. Ah, Carol, você tem que 10 quilômetros morrer. Eu vou e faço isso, entendeu? Então, o Brau desenhou esse perfil para mim, que foi dando certo, e aí eu tive as duas convocações da seleção, né? E eu também sempre batia na trave da prova de contrarrelógio. Batia na trave, até que esse ano eu fiz o pódio junto com a equipe de São José. Então, por isso que eu fui ficando para o ciclismo. E aí eu consegui ficar liderando o ranking nacional também. Aí eu tenho Bolsa Atleta. E aí eu tenho esperança também de ser convocada de novo pela seleção. E aí o ciclismo vai ficando, né? Vai tomando
não mais tem força, como, assim. não tem como ignorar isso, né? Tá dando Não. certo, tá, o caminho tá se mostrando esse, né? E a equipe de São José também, né, é, bem diferente também da equipe de Santos. Eu tive mais voz na equipe de São José, hoje eu tenho mais voz ali, mesmo sendo meu primeiro ano. O Marcos, que é nosso dirigente, ele é muito justo, sabe? Então, tudo que ele fala, ele cumpre. Eu comecei um ano muito bom também, esse primeiro semestre meu foi bem bom nas provas de ciclismo. Tanto é que eu estava inscrita para o Ironman, eu ia fazer o Ironman esse ano, mas aí em março eu fui convocada para competir o Tour em El Salvador junto com a seleção. Aí eu falei, ah, não, esquece triatlo e vamos focar no ciclismo. E deu super certo, né? Porque eu tive um primeiro semestre com muitos pódios com a equipe de São José. Fiz o terceiro lugar no brasileiro, isso que já garante minha bolsa para o ano que vem Por ano que inteiro. vem. Então, 2026 eu já tenho bolsa atleta para o ano todo. Então, é um incentivo, é uma coisa que vai dando certo e é gostoso. É um ambiente gostoso também o ciclismo, né? Então, eu fui pendendo para o lado do ciclismo. Não, legal. Eu ia te fazer a pergunta, você que me surpreendeu. Eu vi no teu podcast com a rádio esqueci agora o E nome lá esse da. podcast, lá Isso, do. Yes Podcast. E me surpreendeu que eu achava que no triatlo você não estava como profissional. E aí você falou que estava. E eu sei que não deve ser fácil, nem deve dar para treinar, por conta de você estar priorizando o ciclismo. E aí a pergunta que eu te faço, que eu queria ouvir de você, por que não competir no triatlo, mas como não profissional e não como profissional? Tem alguma coisa que assim, eu quero que seja pelo profissional, entendeu? Ah, é porque, na verdade, eu sempre quis correr no profissional, no triatlo. Eu sempre quis correr profissional, eu queria subir. Depois que eu fiz o Ironman, Kona, a minha ideia já era subir para o profissional. E aí o triatlon deu uma reviravolta esse ano, né? Então Voltou a a ser gente. interessante agora, né? Exato. É. E aí eu falei, ah, se eu não for agora também, eu não vou mais. Aham. E aí no começo do ano eu já me filiei como Para profissional. ficar. Aham. Porque realmente eu ia competir o Ironman no profissional. E aí fiquei no profissional. E também a equipe de São José, eles apoiaram até. Eles falaram, Carol, se não chocar com as nossas provas, não tem problema. Mas aí você tem que correr no profissional, né? Uhum. E aí, pô, eu acho que não tem muito sentido eu ser atleta da elite, ser atleta profissional e não correr no profissional. E também, assim, os, a- os títulos como amadora eu já ganhei, sabe? Não desmerecendo, mas assim, eu já É um ganhei o desafio a Ironman mais, né? Brasil. Eu já ganhei o Ironman Brasil. Eu já fui para Kona, já fui para o Mundial de Meio Ironman. As outras provas como amadora eu já ganhei. Então, hoje eu prefiro correr um profissional e ser a pior profissional do que ser a melhor amadora. Isso, mas por uma satisfação minha, sabe? Porque eu sempre quis correr no triatlon profissional. E eu fui Sim. para Brasília com as melhores atletas, tomei um cacete lá das meninas, mas eu estava muito feliz porque eu estava largando no profissional e era o que faltava para mim, sabe? Como carreira, correr a prova no profissional. Porque é uma dinâmica diferente. As meninas, o papo é diferente, tudo é diferente, sabe? Você vê que é muito de igual para igual ali as meninas do profissional, diferente do amador. É outro estilo de prova e eu precisava sentir isso. E eu não estou errada. Hoje eu tenho certeza de que foi uma escolha boa que eu fiz. E eu vou ficar. Se qualquer prova que eu correr no triatlo, eu vou correr no profissional, independente se eu estiver super treinado ou não. Não, eu acho legal, eu quis te perguntar isso, porque até que esse ano não, mas o ano passado estava tendo um movimento muito grande da galera desprofissionalizando e indo para o amador. Não, tirando de lado, porque quando você vai para o amador, tem muito profissional que só não está como profissional, está competindo como Sim, amador, mas números de profissional, né? é, Simplesmente porque não tinha, prova. vamos dizer assim,
incentivo nenhum. Você ser profissional não mudava em nada. Então era melhor pegar pelo menos uma categoria ali e se manter ativo do que do jeito que estavam os profissionais do triatlo largado lá, né? Esse ano as coisas mudaram. Acho que o Thiago Vinhal tem uma grande parcela nisso e vamos Sim. ver como é que vai ficar daqui para frente. E eu fui no caminho inverso, né? Os profissionais estavam saindo, indo pro amador, e eu do amador querendo subir pro profissional. Mas E é por isso que eu te é, perguntei e você esclareceu. Não esperava outro esclarecimento diferente desse, viu? é, foi isso. E eu quero correr. Se for para eu correr mais 4 anos, provavelmente são 4 anos, né? Que eles falaram que a prova Ironman vai ter, né? De categoria profissional. Então, a prova que encaixar para eu fazer, eu vou fazer. Legal, legal. Bom, então veremos Carol em breve em algum triatlo. Sim, com certeza. Ah, Legal. ó, eu só não. Eu queria fazer agora no final do ano, mas a equipe de ciclismo, a gente tem os jogos abertos. A gente faz primeiro os jogos regionais, aí quem classifica nos regionais corre os jogos abertos. Só que os jogos abertos vão ser em dezembro, na última semana de dezembro. Então Meio ficou, conflita, né? entendeu? Senão eu tava pensando em fazer agora São Paulo também, só que daí eu tenho prova também agora, então não vai dar. Então Não vamos está ver se encaixando. talvez novembro, se der certo, eu vou fazer uma prova ainda, mas eu anuncio. Ah, legal, legal. Eu ia te perguntar agora, qual que são os próximos desafios, as metas que você almeja aí. Eu vi que uma delas é o brasileiro de contrarrelógio, que você já vem batendo na trave, foi terceiro agora, mas falou que pretende ser campeã, né? Qual que é a sua principal meta, se você fosse falar assim, principal meta? Não, hoje, como ciclista profissional, eu quero ser campeã brasileira. Comparado a 2023, 24, 25, foi o meu melhor ano. Eu fiz sexto na prova de estrada e fiz terceiro no brasileiro de contrarrelógio. Então, eu acredito que eu tenho ainda como melhorar isso. Então, para o ano que vem, eu quero ser campeã brasileira. Eu vou treinar muito para isso. Tanto é que essa é a minha prioridade. Eu não vou nem pensar em fazer Ironman o ano que vem, porque eu vou só focar nessas duas provas de ciclismo. Que eu falo que hoje é meu sonho como atleta é ser campeã brasileira. E também ser convocada de novo para correr Pan-Americano, junto com a Sim, seleção, né? sim. Então eu vou me É dedicar o muito. ápice, né? É o ápice. Então, me dedicar muito ao ciclismo para que isso aconteça de novo, né? Que é uma experiência muito rica, assim. Acho que se você vestir a camisa da seleção, é demais. Eu competi junto com a Tota Magalhães, que estava no Tour de France. Então, é uma experiência que, na verdade, o triatlo me levou para o ciclismo e que, tipo, meu currículo, assim, eu falo que não só como atleta, mas como pessoa, a gente fica, meu, conhecimento a gente nunca é demais. E cada prova que eu vou, aprendo mais com as meninas. A gente viaja numa delegação com 10 pessoas, cada uma de um estado, cada uma já competiu muitas provas, então É uma experiência, né? então essa é a minha meta aí para agora esse segundo semestre a gente tem poucas provas, eu vou correr semana que vem a volta do ABC, que é uma prova bem clássica do estado, Tradicional, né? bem tradicional. É uma prova curta, é uma prova de 1 hora e meia, mais ou menos, é uma prova de circuito, então uma prova que provavelmente vai para o sprint ali. Não é uma prova tão favorável para o meu estilo de ciclismo, mas a gente tenta umas surpresas ali, né? Porque a gente não tem um sprinter na minha equipe. Então, quem tem que fazer o trabalho ali sou eu. Aí depois eu vou correr o Letap em Campos, mas vou com alunos também. Eu nem vou tanto para competir, eu vou para curtir a prova ali, levar alguns alunos para conhecer ali o circuito. Depois tem uma prova em Ubatuba, o Grand Cup, que é aquela prova que eu fiz a minha primeira prova, daí eu vou para competir. E depois Essa é mais a tua cara, né? Ubatuba é.
É uma prova de 128 quilômetros. A gente sai da praia de Tamambuca, ali, Praia Vermelha, vai até Paraty e volta. Ah, é o percurso do Ultraman. Que É, depois até eu ia te perguntar sobre isso depois. Se você tem alguma intenção de um dia fazer um ultra triatlo. um ultra Já nunca passou fiz. pela sua cabeça É, isso? não, um ultra não. Nunca passou. Porque você se dá bem em provas Não, de eu dou. resistência. Sim. E aí, por isso a pergunta, entendeu? Não, mas eu nunca pensei em fazer um Ultraman. Nunca Eu, pensei. essa mesma pergunta eu fiz para a Juliana, que eu acho que É, está nos ouvindo aqui. E ela é outra também que eu entendo que ela leva jeito para a prova de ultradistância, né? E ela falou que está meio enjoado de Ironman já, que ela quer mudar, mas ela fala isso, mas daqui a pouco ela está lá de novo. vai de novo, é. É. E faz sentido, assim, é meio que a cara dela, né? E eu vejo também você como um atleta que pode surpreender aí no ultra triatlo também. Não é? Quem sabe mais pra frente, né? Não dá pra descartar. Eu falo que a gente não descarta nada. De repente aparece a oportunidade, a gente vai lá e encara, né? Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar as oportunidades, né? Nessa prova esse tour em El Salvador que eu fiz com a seleção em março, abril, foram 9 dias competindo. 9 dias, 100 quilômetros, 9 dias. Nossa, é tipo um tour mesmo, então. Foram 10 dias, 9 dias de competição. A gente teve um dia de descanso. Vixe. Mas assim, eu adorei, eu amei, eu amei. É uma pena que aqui no Brasil não tem essas voltas. Eu entendo que é muito parecido com o ultra triatlo, que às vezes se estende a mais de um dia, e aí é É, legal, porque aí vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que vai, à medida que vai crescendo, os dias vai ficando melhor, melhor, e tem exato. outros que vão caindo, né? E é legal você observar isso e entender que situação você se dá melhor, né? É, sim, não, mas com certeza meu perfil é de resistência. Então, eu tenho uma cabeça boa também para lidar com esse Com as exagero. situações ali de longo prazo, né? É. E aí, Eu, voltando nas provas, a última prova daí que eu tenho é dezembro, são os Jogos Abertos. Que também caiu na mesma data do Troféu Brasil, que era uma prova que eu queria fazer. Então também não vai nossa, dar. ô, pessoal, os organizadores de prova aí, vamos conversar aí, Precisa porque tá se difícil assim, conversar. viu? Caiu na mesma data do Brasileiro de Triatlon, que eles anunciaram também, que vai ser aqui no Dama. É, e as provas, é que o profissional acho que é diferente, né? Mas a nós, amador, agora, você não faz a inscrição no mesmo dia, você fica sem agora também, tem Acaba, mais essa ainda. é. O profissional a gente pode fazer a inscrição até 3 semanas e meia antes das provas da bandeira Ironman, né? Uhum. Até 3 semanas e meia a gente pode se inscrever para a prova. É, a gente se não faz no dia que abre agora, fica sem, tá assim Perde. agora. É absurdo, né? Tá desse jeito aí. Cresceu demais, né? O É. triatlon hoje ele não é só um esporte, ele é um estilo de vida e a pessoa leva isso como desafio, né? Então é para crescimento pessoal. Então todo mundo quer fazer. Sim, e tem, entre essa galera aí, tem os atletas de um triatlo só, que faz ali, acabou, daí o Tá? outro ano tem mais uma outra galera que está fazendo a primeira É, vez, e assim vai, né? sim, nossa, o Ironman esse ano tinha muito a primeira vez, muito. É isso mesmo. Você foi para assistir, né? Você Eu assistir, você foi, fui, né? fui Você foi assistir para meus assistir. amigos, meus alunos. E o ano que vem eu vou de novo, Vai, com legal. certeza. Aliás, diga-se de passagem, você está aqui para não me deixar mentir. De 2019, acho que o último Ironman que deu certo foi esse desse ano, foi do ano passado agora. Porque o resto Foi. só choveu e deu ruim só. Exato, esse ano tava lindo, tava igualzinho 2019. 2019 a gente foi abençoado só com o Nossa, sim. vendaval lá naquele outro lado lá, mas o vendaval a gente dá um jeito, né? Mas tava muito bom. E esse ano também tava. Carol, para quem está nos ouvindo, fala o tempo que você fez em 2019, seu Ironman. Eu fiz 9 horas e 52. 9 horas e 50, sub 10.
Sub-10, meu primeiro O Ironman. primeiro Ironman. Meu Deus do céu. Mas Absurdo. você vê como é, né? Em 2023, que eu larguei a prova, mas aí eu tive a hipotermia, eu tava para fazer 9 horas e 30 ali, né? Mas eu ganhei a prova com 9 horas e 52. Hoje acho que nem no amador, acho que eu nem pegaria um. É, as coisas estão mudando, cada tempo é um tempo. Isso E é é isso que é inegável. legal, né? Não, e é muito legal, porque eu conversei bastante com a Aninha que ganhou o amador, né? Ela falou, Carol, quando você começou, você também era minha referência ali. E eu falei, Aninha, eu ganhei a prova com 9 horas e 52. Hoje, se eu largo com você, eu não consigo, eu nem te vejo na prova, né? Brinquei assim com ela, com as outras meninas também. Mas é uma evolução, né? Que eu acho tão bonito isso, da mulherada forte. Eu falo, antes correr 5 por mil uma maratona no Ironman, para mulher amadora, era um ápice. Você correr 5 por mil, correr para. Eu corria a maratona para 4,50. Já era muito forte aqui em Limeira, ninguém tinha corrido a maratona igual eu corri. Acho que tinha dois amigos aqui de Limeira que conseguiram correr a maratona. Na verdade, nem foi mais forte eles pedalaram mais forte, só que eu Aham. corri melhor. Então, tipo, correr para 4,50 maratona já era algo muito forte. Hoje as meninas correm para 4,30, né? Sim. Colocam um pace de 4,30 para fechar uma maratona ali para 3 horas e 10, né? Um pouquinho menos até. Não, a Perdão, evolução 3. tá absurda. É, Tá e aí eu absurda. falo, é muito legal da gente ver quando a pessoa realmente ela tem essa constância, ela treina certinho e ela vai evoluir, né? Então, eu vejo por mim também, que se eu realmente tivesse no meu primeiro Iron, eu fiz 9 horas e 52. Em 2023, eu sei que eu ia conseguir correr para 4 horas e 30, para um pace de 4,30 a maratona, né? Então, é legal a gente ver essa evolução, ver a mulherada forte. É bonito de ver. É bonito de ver. A Ana que você fala é a Ana Runner, é ela? Isso, Aninha. Tá. É, a gente tem um. Na verdade, eu vou falar, eu vou pedir uma licença para falar dos nossos apoiadores aqui. Sim. Mas antes de falar dos apoiadores, tenho um momento novo aqui no canal que eu tô copiando de uma outra galera aí, que eu não vou citar nomes, outro. Tô brincando. É o momento SPG Energia. SPG Energia, que é um parceiro nosso aqui do canal. E SPG Energia tem um momento agora, SPG Energia, que você vai falar pra gente, Carol, o momento que você passou aí, que você precisou respirar e buscar uma energia para se renovar e para poder alcançar aí e finalizar sua meta, o seu objetivo. Você tem alguma prova, algum momento da sua vida que você teve que realmente parar e buscar essa energia extra para finalizar? Eu acho que durante alguma prova, assim, o Ironman 2023, que eu tive a hipotermia, né? Na verdade, meu pneu furou, eu tive uma hipotermia e acordei no hospital. Eu acho que esse momento dessa prova, eu queria terminar a prova e eu, tipo, passei por cima de todas as minhas condições físicas para terminar aquela prova. Hoje eu já enxergo de uma maneira diferente, sabe? Que naquele momento acho que eu arrisquei muito, porque eu fiquei acho que uns 3 meses para recuperar do que Do que tava, aconteceu? do que aconteceu. Então, hoje eu vejo que eu consigo escutar mais meu corpo, realmente tirar a energia da onde tem, sabe? Igual você falou. E não passar por cima do que tava muito ali na cara. Tipo, eu tremia, eu não conseguia segurar, eu não conseguia clipar de frio. Eu sabia que ia dar ruim. E Então, insistiu meio que. Hoje, fui, com maturidade, você percebe que não era isso, né? não era isso. Então, foi uma coisa bem ruim que aconteceu e que hoje me deixa mais forte mentalmente para lidar melhor com uma situação e saber realmente qual é o ponto certo de arriscar de novo, sabe? É inteligência mesmo ali, né? De não Exato, é. gastar energia à toa, tem que usar a energia de forma
realmente que vale a pena, né? É. E eu ainda tenho, só que também falo, né, que eu ainda tô com esse nozinho na garganta de fazer o Ironman de novo, né? Então eu preciso passar por isso, preciso passar ali pelo trecho de novo, fazer outro Ironman para tirar isso a limpo, vamos dizer, porque daí eu não fiz mais Ironman, né? E eu quero muito fazer outro. Então Não, não é mas tem males que vêm pro bem. Isso aí vai ser um exato. aprendizado para você dar a volta por cima aí. Com certeza. E vai, minha hora vai chegar de novo. Legal, legal. Gente, a SPG Energia tem projetos residenciais e comerciais, energia fotovoltaica, mobilidade elétrica. Então, vocês aí não percam tempo, a era da mobilidade, a era da energia renovável chegou. Deixa o sol pagar a conta de energia para vocês. Então, consulte agora mesmo a SPG Energia. Nosso amigo Rodrigo, aqui, o representante da SPG, está inclusive aqui parabenizando a Carol, falando que não poderia ter estrear de forma melhor esse momento SPG Energia. Bacana Obrigada. demais. Quero Obrigada. falar aqui também do Mundo Verde. Você encontra suprimentos, chás, alimentos e bebidas, uma infinidade de produtos para você cuidar da saúde e bem-estar da sua família. Você que ainda não conhece, vale a pena tomar um café lá com o Rodrigo. A Mundo Verde fica aqui na Zélia de Lima Rosa, numa região bem esportiva da cidade, onde o pessoal caminha, corre, pedala. Então, convido a você que ainda não conhece para conhecer a Mundo Verde, tá joia? Quero falar aqui também da TN7, TN7 Sports, meias, polainas, shorts e camisetas segunda pele, tudo com alta tecnologia de raios vermelhos longos que agem e trazem conforto e benefícios enquanto você ainda está treinando. Quer saber mais sobre a TN7? Acesse www.tn7sports.com.br e acessando lá e digitando o cupom Adriano Ultra, você ganha 10% de desconto na compra de qualquer um dos itens, tá? La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com rodízio italiano todas as quintas-feiras. Ela fica aberta também de segunda a quarta, das 18h30 às 23h. Visite ou faça seu pedido via WhatsApp. Felipão, que eu sempre digo para vocês que não conhecem experimentarem a piadina de carne com cebola caramelizada. Carol, você já conheceu Boituva? Já veio para Boituva alguma prova, alguma coisa assim ou não? Não, então, eu não me lembro de ter ido aí. Boituva é tradicional, já foi muito tradicional na prova de 6 horas de ciclismo. É uma prova que sempre tinha aqui. Inclusive, foi só falar de ciclismo, entrou o Fabrício, que é um representante do ciclismo aqui da cidade, muito forte. E também é muito comum o Audax, né? Que o Audax não é uma prova de para quem chega primeiro, né? Não sei se você conhece o Audax, é uma prova só de regularidade que daí tem 200, 300, 400, 600 e até 1.000 quilômetros. É Ah, uma prova que muitas das vezes larga aqui de Boituva, se espalha pela região e retorna depois para Boituva, né? É uma legal. prova tradicional também. Bom, então precisa estrear essa prova aqui em Boituva. Vamos ver se a gente faz um triatlo que não bate com nenhuma data de prova de ciclismo para você vir aqui, viu, Carol? É só marcar, tem que só organizar que dá certo. A Ju tá devendo também vir aqui com o Fábio para fazer um treino de. Falei que Vamos, aqui é legal de pedalar. tá. Falar da Fisiopilates, referência em fisioterapia especializada, esporte e no recovery para atletas. Inclusive, hoje à tarde eu tive lá com a Cat, usando aí vários dos procedimentos que você encontra na Fisiopilates, como massagem, fisioterapia, ozonoterapia, pilates, acupuntura, quiropraxia, ventosa, bota de compressão, enfim, todas as ferramentas possíveis. A Cat sempre muito atualizada, com equipamentos modernos. Então, convido você que está começando no esporte, esse negócio de fazer fisioterapia só quando machuca é coisa do passado. Use a fisioterapia como preventiva para você não se lesionar. Inclusive, a Carol está aqui e já falou muito sobre isso e pode ter Com certeza que certeza. faz toda a diferença, tá, pessoal? Faz. Quero falar do Bazar São Judas Tadeu. Bazar São Judas Tadeu está em Iperó, há mais de 55 anos de tradição e experiência atendendo Iperó e toda a região. Variedade de produtos, você encontra papelaria,
material esportivo, utilidades, eletrodomésticos. E o Bazar está há muito tempo atendendo as empresas da região. Então, você tem uma empresa, faz o teste, faz a consulta, cota com a Bazar São Judas e o Bazar vai entregar na sua empresa sem custo nenhum para você, tá joia? Vale a pena consultar Bazar São Judas Tadeu. JC Clima, venda e locação de climatizadores para todos os ambientes e eventos. Entrega rápida, suporte garantido. No calor, você pode contar com a JC Clima para climatizar o seu ambiente. E no inverno também, que a gente passou por dias difíceis aí, o climatizador pode ser um grande aliado, trazendo silêncio, paz, economia e um ambiente agradável ali com a qualidade de ar, com umidade que a gente precisa, porque o tempo está muito seco, viu, pessoal? Nosso patrocinador desse mês, que entrou aí para apoiar esse episódio da Carol, que é a Padaria Andréas, desde 2002, a padaria de maior destaque da cidade, também com a maior estrutura, um local privilegiado, com estacionamento amplo, variedade, doces, bolos, muito conforto e comodidade. Então, vale a pena conhecer Padaria Andréas. Muito obrigado, Daniel, nosso novo parceiro do Tripulantes. Deixa eu ver se eu já falei de todo mundo. Daqui a pouco eu falo de quem ficou para trás. Eu quero fazer uma pergunta aqui que o pessoal mandou para Carol. Deixa eu só achar a pergunta aqui agora. Deixa eu ver. Eu ia te perguntar, mas a gente até atravessou, né? Eu ia te perguntar como você sempre se destaca, foi uma pergunta que fizeram. Como você sempre destaca em provas de resistência, se você já tinha pensado em fazer uma prova de ultra triatlo. Você falou aí que ainda não, mas que está em aberto. Vai que dá certo, né? Vai que acontece alguma coisa. Aliás, Carol, é uma coisa que eu quero elogiar você. Você, pelo que você conta nas histórias, você sempre toma as decisões certas, né? Você vai para um lado, mas não tem medo de mudar, né? Tipo, começou dando aula de educação física, depois mudou para essa área mais de coach, né? De saindo um pouco da sala de aula, né? Começou no triatlo, mas quando viu a oportunidade do ciclismo mudou. Mas isso Sim. é importante, né? Isso é importante, né? Eu não sou uma pessoa muito impulsiva, sabe? Eu penso bastante também, eu tenho bastante o pé no chão para tomar decisões. O Brau, meu noivo, me ajuda bastante também com relação a isso, ele tem mais experiência, não só no esporte de alto rendimento, mas também na área. Ele tem academia faz mais de 20 anos, então ele trabalha na área, então ele me orientou bastante com relação a isso. Eu devo muito a ele também para o meu crescimento profissional, não só como atleta, e a minha família também que sempre me apoia, né? Então, eu, graças a... Desculpa. Eu, graças a Deus, tomei as decisões. Lógico que às vezes a gente erra, né? Mas a gente também tem que saber dar a volta por cima e recomeçar. Com Então, certeza, com foi dando certeza. tudo certo. Eu vou, enquanto a Carol toma uma aguinha aí, eu vou deixar ela tomar uma respirada aí um pouco. Só porque você falou que o tempo tá seco? Tá vendo só? Enquanto isso, eu vou falar aqui de mais três parceiros que eu não posso deixar de falar, que é a Academia Espaço Superação, na região central de Boituva. Lá você encontra aulas de dança, spinning e fortalecimento, conta com a área Kids e uma equipe de funcionários e professores de primeira linha, além de equipamentos novos e um excelente ambiente para treinar. A Carol, acho que sabe e assina embaixo que o melhor cartão de visita de uma academia é o tempo em que as pessoas que estão lá, elas estão lá. Eu acho que quanto mais tempo as pessoas continuam lá, é um ótimo sinal, um ótimo cartão de visita, que o espaço realmente é bom, o ambiente é agradável e é gostoso de treinar, né? PHS Comercial, mais de 30 anos de tradição, você encontra na PHS doces, enfeites, tudo para festas e reuniões, preço diferenciado e variedade. Quem conhece a PHS sempre volta para buscar mais. Esses são os parceiros do canal. Eu queria, todo mundo que está ouvindo a gente, eu comecei, na verdade, a live falando sobre isso, mas infelizmente ela caiu, então eu vou recuperar aí o que a gente tinha anunciado. Convidar quem não conhece ainda para seguir o Tripulantes Podcast,
No YouTube também é Tri_Pulantes Podcast. É muito importante vocês se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, porque é isso que faz o canal chegar para mais pessoas e a gente continuar aí disseminando o esporte, falando sobre histórias inspiradoras para vocês que estão começando a se inspirarem e aprender com as histórias que são faladas aqui, tá, pessoal? Esse projeto tem o objetivo de justamente isso, resgatar. Eu vou te falar, Carol, que eu considero a gente como a terceira geração do triatlo aí. Não posso estar me equivocando, mas por isso que eu falei no começo que você é responsável por ter inspirado e trazido muitas mulheres aí para o triatlo, porque realmente, se a gente voltar 10 anos atrás, tinha muito menos atletas e menos ainda se tratando de mulheres, né? Bem menos. E no futebol é muito comum ter os caras que falam sobre futebol. Ah, no 2001 jogou São Paulo com o Corinthians no estádio tal, a escalação era essa, não sei quem tomou um cartão amarelo. O pessoal sabe de tudo, cara. E no triatlo, infelizmente, não existe esse material tão rico para a gente poder falar dos nomes, né? Dos grandes nomes que já passaram pelo triatlo. E o papel do Tripulantes é esse, justamente resgatar e deixar armazenado as grandes histórias aí para a gente, mais à frente, poder consultar e rever tudo isso que aconteceu, né? Sim, é importante a gente, né, alimentar isso, né? Acho que é a ideia da gente deixar nosso legado, né? Porque eu levo isso como um propósito também, né? Eu fico muito feliz quando alguém chega até mim e fala: Ai, eu vi você competir numa prova e eu quero saber como você começou, será que eu consigo? Então, isso é alimento pra gente, né? Que começou lá essa terceira geração aí. Então, isso é importante. Legal também você tá fazendo esse trabalho, trazendo as pessoas. Eu falo que eu sou atleta profissional, mas eu sou uma pessoa real que estou aqui. Quem quiser conversar comigo, trocar ideias, precisar de alguma ajuda. Eu, quando comecei, não tinha nada, não tinha bicicleta, não tinha sapatilha, não tinha capacete, não tinha óculos para nadar, não tinha nem dinheiro para pagar a mensalidade da academia, para pagar técnico, então muito menos. Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente tem as pessoas certas do nosso lado para direcionar e vai dar certo, sabe? Então, eu me coloco sempre à disposição para quem quer começar e não sabe aí o caminho a seguir, não só para o triatlo, mas para a natação, para a corrida, e para o ciclismo desmembrado, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Com certeza. E esse, A com Carol é certeza, é muito um propósito acessível meu. mesmo, viu, gente? A Carol é bem acessível. Quem quiser mandar mensagem, eu tenho certeza que ela vai responder Sim, mesmo. nossa, por favor. Você ia falar alguma coisa? Fica à vontade, complementar. Não, É, eu tem- acho que hoje eu vejo não só quando a gente pensa em Carol Bilato como atleta profissional, né? Eu tenho esse propósito, falo pelo nome da academia também, Aquação, junto com o Brau. A gente tem uma estrutura muito legal para atender atletas, para pessoal que quer nadar, que quer pedalar, quer começar a pedalar indoor, quer correr, a gente tem toda a estrutura para assessoria, para deficiente físico também, a gente faz um trabalho muito legal com deficiente físico que quer começar a treinar. Então, acho que esse é um propósito meu, né? Que paralelo também que eu tenho seguido. Então, qualquer coisa é só me chamar que a gente dá um jeito aí de se encontrar e para você estar inserido dentro do esporte. Porque o esporte muda a vida, ele forma caráter. Então, quanto mais você puder estar inserido dentro do esporte, eu vou ser a primeira pessoa a te influenciar. Então, o que eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição. Legal, show de bola. Carol, mais uma vez queria agradecer. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter participado, por ser uma tripulante aqui do nosso, de estar a Oi, eu que bordo do agradeço. Tripulantes. É uma honra ter você aqui com a gente. E galera que é do ciclismo aí, ó, segue a Carol, acompanha aí as provas dela. Esse ano aqui, se eu não tiver enganado, acho que ela já participou de umas 8 e a maioria delas ela ficou no pódio. Então pode Sim. acreditar, gente.
É fera demais, viu? É fera demais. Obrigada, viu? Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite. É sempre um prazer poder dividir um pouquinho da minha história com vocês. Show de bola. Esse episódio vai ficar salvo aqui no Instagram. Eu vou colocar a Carol como com participação, se ela puder, obviamente ela compartilha. E também daqui 40 minutinhos vai estar disponível também no YouTube do Tripulantes. Tá joia, pessoal? Obrigado a todos que acompanharam. Ótima noite. Obrigado, Carol. Valeu. Bom, eu que Bons treinos, viu? agradeço. Obrigada, a gente vai se falando aqui então. Valeu, até mais. Valeu, Tchau, turma, até tchau. mais.